Seja muito bem-vindo ao nosso canal Estilo em RH. Olá, sou Cibele Gaioso, da Estilo Empresarial Gestão de Pessoas, e vim aqui para falar um pouquinho com você sobre um assunto muito importante na área de gestão de pessoas, que é o feedback. Quero te fazer uma pergunta. O que será que você mais erra na hora de dar um feedback para um colaborador? Lembrando assim rapidamente que o conceito de feedback é exatamente a comunicação a uma pessoa ou a um grupo sobre como é que está a atuação dele em termos de desempenho, em termos da sua expectativa ali de entrega, de desempenho, de performance, né? Então é exatamente uma técnica de comunicação a essa pessoa ou a esse grupo sobre como é que está o desempenho dele. Ok, se é uma técnica, como é que será que você está indo como empresário ou como profissional autônomo que tem uma equipe aí, precisa liderar essa equipe? Eu tive um momento da minha vida que eu tive que acompanhar um trabalho extenso nessa área e eu acompanhei 700 feedbacks, pensem bem. Tive que acompanhar, né? Era uma estreia do trabalho numa empresa e o formato do trabalho era esse, e eu tive essa oportunidade de acompanhar. E no primeiro momento eu achei que seria extremamente repetitivo, né? Claro que fiquei assim achando um pouco difícil, mas depois eu fui vendo que para mim foi uma escola muito grande, inclusive para dar treinamento sobre esse assunto, né? E também já observei nos próprios treinamentos de liderança que eu dou, simulações das pessoas ali ao vivo, né, tentando dar feedback, alguns erros recorrentes que acontecem. Então, nesses 700 feedbacks e nesses treinamentos, olha só, se repetem 3 importantes erros entre líderes e liderados ali na hora do feedback, principalmente na postura do líder, que é quem tem que conduzir a técnica, né? O primeiro erro, que é assim muito comum, é o líder não deixar o liderado falar. Então eu estou ali, vou dar um feedback para um colaborador meu, eu não deixo ele falar, eu simplesmente despejo tudo que eu tenho para falar de pontos fortes, de pontos de melhoria, e mais que rapidamente, quase que encerro ali, já chamo o próximo. Por quê? Por medo, por se sentir ameaçado, por ficar com medo, inclusive, que o colaborador fale de mim como gestora, né? Porque isso acabou acontecendo em um ou outro feedback que eu assisti. Então, assim, uma pressa muito grande de despejar a sua opinião, o seu ponto de vista, o seu feedback, sem ouvir justificativas ou mesmo versões daquele colaborador em relação àquele desempenho dele, né? Então, esse é um erro assim, que acontece com uma certa frequência e que eu considero grave, porque você precisa dar conta de escutar o que o outro tem a dizer, né? De como o outro está se vendo em relação ao desempenho dele. O segundo erro é um erro também bem comum, que é o de terceirizar a culpa, terceirizar o problema. Então, aquele colaborador tem questões, tem coisas que precisam ser melhoradas, e aí ou o líder assume algumas coisas que é o próprio colaborador que tem que fazer, naquele plano de ação que vai sair estabelecido, porque depois de um feedback eu sempre tenho que ter um plano de ação, né? Então é muito comum que o próprio líder assuma algumas ações daquele plano de ação para poder ajudar o liderado, sendo que o liderado é que tem que sair de uma zona de conforto e assumir as ações ali daquele plano. E a terceirização em relação a RH, não, então deixa, vamos pedir para ver se o RH muda isso aqui para a gente. E aí não se trata tanto do problema e terceiriza-se o problema para o RH interno da empresa, né? E um terceiro problema que eu vejo também é a questão do líder tangenciar o problema. Então o liderado tem um problema, muitas vezes, normalmente é um problema comportamental, às vezes de personalidade, e em vez do líder ser franco, transparente em relação ao que está acontecendo, quais as consequências daquele erro no dia a dia, no que aquilo limita o desempenho, a performance daquele colaborador no dia a dia, ele tangencia o problema, mascara, e fica aquele diz que me disse, encerra o feedback e não toca no assunto real que tem que ser falado. E o que acontece? O que eu vejo? Evitando crise, né? Muitas das ações ou inações de lideranças no feedback tem a ver com essa questão de não querer desagradar, de não querer falar não, de evitar crise, de evitar posteriores sabotagens à sua liderança ali, né? Querer ser companheiro, querer ser amigo.
Essas posturas a gente sabe que são inviáveis, né, para a liderança, não é o que a gente entende que interessa para um líder que realmente quer ser líder. Então pense aí você, nos últimos feedbacks que você deu, se você não passeou por esses erros, se você não tem passeado, né? Tem muita coisa para ser falada sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, a gente sempre tem assuntos em torno de gestão de pessoas para falar. E agradeço, espero que contribua para o seu dia a dia e para o seu trabalho. Até mais!